eu continuo acreditando que o Atlético está negociando com o Scarpa. Mas você é o monopólio da informação. Se você disser para mim que acabou, que não tem nada, eu vou passar a acreditar em você. A gente já chegou a dizer isso, né? Porque o próprio Atlético chegou a anunciar isso. O próprio Atlético chegou a afirmar que teria desistido do Gustavo Scarpa. A questão é, o Galo não desistiu ainda do Gustavo Scarpa. Existem conversas, o Atlético chegou a entrar em contato novamente com o staff do jogador, pedindo a prioridade em caso de volta ao Brasil. O Scarpa tem contrato com o Olympiacos de empréstimo até julho de 2024, contrato com o Nottingham Forest da Inglaterra até julho de 2026 e, a princípio, o jogador não gostaria de retornar ao Brasil. Só que já existe uma conversa do Atlético com o Gustavo Scarpa, com o staff do jogador, para que, em caso de retorno ao país, antes deste término do contrato de empréstimo com o Olympiacos, para que o Atlético tenha esta prioridade. Então, o Galo segue interessado, sim, no Gustavo Scarpa, viu, HG? A negociação não está como já esteve lá atrás, por volta de novembro, mas existe nesse momento uma conversa, sim, em que o Atlético tenta convencer o Gustavo Scarpa a voltar ao país. E aí, caso consiga convencê-lo, apresentará uma proposta na casa de 4 milhões de euros pela aquisição do jogador ao Nottingham Forest, que é o clube que detém os direitos do Atlético. Eu quero saber do Rodrigo Muniz, mas antes, só um recado aqui pro pessoal do Atlético. Eu sei que vocês têm aí outras prioridades. A principal delas é a manutenção ou não do Rodrigo Caetano, né? Que ninguém sabe. Eu falei agora há pouco, recebi algumas informações que até o final de semana haverá decisão. Aí eu perguntei, mas o que pega? Bom, o que pega é o orçamento. O que pega são as garantias que eu preciso para seguir trabalhando. Então, é esperar para ver. Então, só no final de semana a decisão. Lembrando que todo mundo sabe que a partir de 1º de janeiro não tem multa rescisória para a saída do Rodrigo Caetano. Agora, o que eu recebo de informação de São Paulo, de uma fonte do Corinthians, gente, não precisa ser muito, né, achar que isso aqui é invenção ou ondinha, não, porque tem gente que trabalha comigo na Band que tem relação fortíssima dentro do Corinthians, principalmente com essa nova direção, que diz que as garantias de orçamento são maiores que a do Atlético, que os salários oferecidos ao Rodrigo Caetano são maiores, bem maiores que os salários que ele tem no Atlético. Agora, o Rodrigo Caetano precisa pensar que lá vai ser uma reformulação pesadíssima, e o torcedor que já passou por tudo que o Corinthians passou esse ano, com essa renovação, gente, o Rodrigo, você informou, o Renato Augusto fechou com o Fluminense, o Cássio oferecido ao Grêmio, vão a Juliano, Paulinho, um monte de jogadores. O Paulinho renova por 6 meses por causa da lesão no joelho. O Paulinho não pode sair. Só por 6 meses. Não pode sair, mas também não pode jogar. Então, a renovação, o tal do choque de gestão me preocupa, porque a última vez que eu vi isso, eu vi que não funcionou. Então eu não sei, eu estou preocupado. Agora, o Atlético precisa resolver com o Rodrigo Caetano, vai ficar ou vai sair, focar intensamente no Scarpa. Esquece todas as outras posições, foca no Scarpa, porque aí vai ser talvez das maiores contratações do futebol brasileiro. Então, sobre essa questão do Rodrigo Caetano, ela é muito importante ser resolvida o mais rápido possível. Só final de semana. Porque ela passa totalmente pelo planejamento do Atlético. Quando a gente vê essas duas notícias voltando à tona, o caso do Scarpa, o caso do Rodrigo Muniz, tudo isso também está passando pela permanência do Rodrigo. O Rodrigo vai pensar... O que o Atlético vai disputar na próxima temporada? Quanto eu vou poder trabalhar para pegar e reforçar essa equipe? Uma equipe que já é boa. Os jogadores principais vão permanecer? O Hulk vai continuar para a temporada 2024? O Paulinho vai continuar para a temporada 2024? Tudo isso passa por esse momento de negociação do Rodrigo Caetano. Ele quer deslumbrar também a possibilidade de ser protagonista na temporada. De lutar por tudo, de lutar por grandes títulos. Aí eu pergunto, como vai ser no Corinthians? O Corinthians vai fazer uma reformulação total. O presidente, lembro de novo, né? A nossa audiência é rotativa. O presidente do Corinthians já afirmou que é de 12 a 14 novas contratações. Quanto tempo esse time vai pegar o encaixe ideal? O que o Corinthians vai lutar na próxima temporada? Então tudo isso também o Rodrigo tem que colocar na mesa, pensar, fazer a listinha dos prós e dos contras. O que ele vai ganhar em ir para o Corinthians?
projeção, isso eu já garanto. Sabe uma informação que eu obtive, que chegou agora? Sim. Que o que pode pesar para a permanência do Rodrigo Caetano é um pedido da esposa de continuar aqui e não ir para São Paulo. Deixa eu te falar um negócio, Onda de HG. violência preocupa. Se ele for um homem Não, inteligente, então ele peraí. fica. Onda de Mandou aqui violência agora. preocupa em São Paulo. Fala, irmão. Em São Paulo. Aqui existe uma certa segurança maior do que São Paulo. É. O país está violento? Tá. Mas São Paulo é um caos. É muito, muito perigoso. Não tem. Se eu morar num bairro nobre, eu não vou correr esse risco. Vai. Não tem. Vai correr Já risco. saiu lá. Vai correr risco. Já Belo saiu lá que Horizonte você vai tem fechar uma até segurança dezembro de maior. Então, isso aí também vai pesar. É o tal da listinha, HG. Fazer a listinha dos prós e dos parabéns, contras. irmão. E é claro comigo. que o Atlético também, o grupo gestor do Atlético, da SAF do Atlético, tem que valorizar o Rodrigo de forma salarial. Tem sim. Ele tem que ser bem pago, bem remunerado, como ele é um dos maiores gestores de futebol do país. O Rodrigo hoje, ele está no top 3, pelo menos é a minha opinião. Então que o Atlético pese tudo que ele representa hoje para o futebol do Atlético e pela continuidade. Porque isso também é valioso. Eu acho que o Rodrigo não sai. Pois é. Eu acho mesmo. Isso é. Tô sendo O muito que eu recebi aqui de sincero. informação que chegou agora é o seguinte, pessoal, só para te ajudar aí. Sintonizar. A esposa e os filhos querem permanecer aqui. Eu acho que ele não sai. Eu não saio, eu não faço nenhum movimento na minha vida se a minha esposa falar, não tô com você não. Eu falo, então vamos ficar quieto, porque é ela que manda na minha vida. E vamos lembrar de um outro caso envolvendo a esposa, o Nacho. O Nacho não fica em Belo Horizonte porque a esposa, que estava pediu pra grávida, voltar, né? queria estar do lado dos familiares, de uma rede familiar melhor para ter um O filho Gil em Buenos Bartolomeu, Aires. presta atenção, Taizinho, você vai falar agora. Você também, Thiago, não precisa brigar comigo não. Ó, o Gil Bartolomeu mandou aqui agora no Instagram dele. Ó. Crimes em São Paulo e Rio de Janeiro. Mortes, arrastão, tiro pro alto. Crimes em Minas Gerais. Homem invade casa 3 vezes, furta objetos e morde queijo antes de fugir. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Até pra isso, o Homem mineiro que é mais pacato, Um né? homem que morde um queijo, Ué. gente. Ô, gente, Se tem queijo, meu amigo. homem que morde um queijo Se merece tem perdão. queijo. Homem que morde um queijo merece perdão. Eu tô brincando. É que nós Ele aqui nem todos, levou o queijo, todos né? Só aqui somos mordeu. queijeiros, né? Todos aqui, né? Apesar Também que pro é, dono Thaís? do queijo é um Eu viu, HG? gosto, mas assim, eu não sou assim. Então não é mineiro. HG. Mas eu gosto, eu como. Só uma informação Opa. rápida. Não envolve os clubes de Minas, mas envolve um mineiro. O Alexandre Matos acabou de fechar com o Vasco. Opa. Até dezembro de 2025. Já comunicou a diretoria do Atlético Paranaense, ao Mário César Petraglia, que não vai permanecer em 2024. Então, ele vai ser o novo diretor de futebol do Vasco até dezembro de 2025. E o Começou Rodrigo bem o Muniz? ano, hein, Vasco? Rodrigo Muniz, vem ou sai? Ai, sim. O Rodrigo Muniz, a questão é a seguinte, viu, HG? Hoje é muito difícil que ele venha. Eu vi muita gente tratando como adiantada a situação do Rodrigo Muniz, mas o que eu consegui apurar é o seguinte: o Atlético encontra muita dificuldade para tentar a contratação desse jogador. Nesse momento, o Rodrigo Muniz pensa na permanência na Inglaterra. Ele tem contrato com o Fulham na Inglaterra até julho de 2026. E o próprio jogador gostaria de ficar por lá. Ele tinha se lesionado, voltou a ficar no banco de reservas no jogo de ontem, quando o Fulham enfrentou o West Ham pelo campeonato inglês, pela Premier League. E aí, nesse momento, o Atlético tenta a contratação do jogador. Só que a pedida também é muito alta. O que o Fulham quer pela liberação do atleta é 8 milhões de euros, que dá mais ou menos 42 milhões de reais. E aí seria um valor considerado muito alto para os cofres do Atlético, para o orçamento do Atlético para 2024. Então seria uma contratação bem difícil, essa do Rodrigo Muniz. Ó, Mas segue interessado, hein? Só é importante frisar isso. Por isso, a Siri tá querendo me ferrar a hoje. secretária tá ativa A aí hoje. Siri quer me Por ferrar. esse Já vou valor dizer aí aqui, tá tá? fora. O Vasco faz uma grande Ótima contratação. Já começa o ano de 2024 Vasco- um pouquinho à frente de outros O Vasco clubes. leva, agora o Vasco vai saber fazer futebol. Vai bem. Agora o Vasco acerta. Então é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa aqui. Obviamente que eu acho o Brax um sujeito sério, né? Mas não dá para comparar, né? Não tem margem de comparação. Deixa eu dizer uma coisa aqui.